Olá, estamos ao vivo mais uma vez aqui no nosso Instagram. Estou muito feliz e muito animada. Estou muito animada para essa live de hoje. E vamos lá. O Instagram deve estar notificando aí o pessoal que a gente está ao vivo. Estou muito animada com esse tema de hoje, com a nossa convidada de hoje, super especial. Testando aqui, né? Testando o som, se vocês estiverem me ouvindo aí. Eu já vou liberar a Dorita para entrar aqui. Vão avisando nos comentários se o som tá bom. Se tudo bem. Olá, Oi, Dorita. boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, graças a Faz tempo com Deus. esse Que bom te sorriso receber. bonito aí. Já colocou as crianças na cama? Já estão encaminhados. Os, Ai, os que três estão bom. na cama e o outro está no quentinho da barriga aqui, né? Isso aí tá fácil ainda, né? Isso ainda tá fácil, né? Aham, Que bom. Fica um pouco mais bonito. verdade. Ó, o pessoal tá bem animado aí. Eu tava falando que eu tô muito animado para essa live, né? E o pessoal também tá aí, ó. Tava esperando aí, porque Que o bom. tema de hoje tá muito bom. E é uma honra É, te receber de novo por aqui, né? imagina, Que nossa a honra live, é minha. a última live que a gente fez, a gente falou sobre filhos obedientes, né? É, E é uma live bem vista lá no YouTube, lá no meu canal, né? Para quem quiser assistir depois, pode ir lá, porque foi uma live bem legal também que a gente que fez bom. falando sobre esse assunto, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre casal. E a Dorita, enfim, assim, tem uma bagagem imensa, né, para falar tanto sobre educação, sobre isso, sobre relacionamento do casal, e tem feito um trabalho incrível, né, no Instagram dela também. Então, eu queria que você se apresentasse, Dorita, porque às vezes, sei lá, tem alguém que não te conhece ainda, mas que Claro. pode. Então, eu sou a Dorita Porto, né? Eu sou casada há 47 anos. Eu costumo dizer que esse é o meu melhor currículo. Tá casada há 47 anos. Eu sou Master em Matrimônio e Família pela Universidade de Navarra, que foi assim onde eu consegui a minha titulação e muito aprendizado, né? Muita assim, colocar muito, sistematizar toda a experiência que eu já tinha, que eu já vinha tendo há muitos anos, né? Eu tenho 3 filhos casados, tenho 7 netos. E assim, trabalho constantemente, faz mais de 35 anos que eu trabalho com família, antes mesmo de fazer a formação lá na Espanha, eu trabalho com família, eu sou apaixonada por a questão da orientação familiar, de ajudar as pessoas, porque realmente, às vezes, uma coisinha de nada, né? Que às vezes tem um relacionamento que está lá, parece que está ruindo, uma coisinha de nada você endireita aquilo. Então, tenho assim, um feedback muito bom das pessoas e que não são coisas assim tão demoradas. Às vezes fazer um trabalho, claro que tem momentos que precisa fazer uma terapia, eu não sou contra nada disso, Sim, mas normalmente assim, os casais normais têm conflitos, têm diferenças, têm situações para resolver que às vezes não justifica uma terapia de anos e anos a fio. Então, às vezes é uma questão de ajuste, né? E assim, a gente se exatamente. sente muito assim, muito bem de participar desse momento onde o casal se ajusta, se reajusta, se repara as feridas, né? Então é isso, eu sou apaixonada pelo meu trabalho e acho que agora, quer dizer, eu já comecei o trabalho digital há algum tempo, agora na quarentena, então tá com tudo e muita prosa, né? Mesmo com pneumonia, a Dorita tá ali falando, Ah, né, Dorita? tô com pneumonia e tudo. É verdade. Hoje até eu não passei muito bem, porque hoje eu tô sarando da pneumonia, mas a gente às vezes tem acessos de tosse. Falei, gente do céu, será que eu vou conseguir falar à noite? Não, mas Deus ajuda, Deus ajuda. Não, tá tudo. Quando a gente se ocupa, e quando a gente se ocupa com o outro, com as outras pessoas, é mais fácil a gente se esquecer da gente, né?
É Porque verdade. você se esquecer de você, porque você fala, não, eu quero me esquecer de mim, você está se lembrando o tempo inteiro. Então, assim, não é? Eu tô Sim, assim, o tempo inteiro pensando, cada direct que as pessoas mandam, cada comentário, eu falo, meu Deus, como eu posso ajudar nisso? Como eu posso ajudar naquilo? Isso dá muito colorido na vida, né? Então, eu verdade. sou muito feliz por fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então, é por aí. Muito bom. Excelente. E a gente sabe que, como você falava, né, sobre o casal, né, um casal feliz, ele faz uma família feliz, né? Precisa Claro, ter, né, esse claro. elemento. E aí entra esse fator aí da comunicação que está dentro, né? Tá dentro disso tudo, dentro de um Sim, relacionamento, né? O pessoal fala, né? A comunicação é uma arte, né? Porque, meu Deus, como é que eu faço? Não me entende, ele não me entende, né? A gente às é. vezes ouve isso assim, né? Não me entende. E eu fiquei pensando assim, para a gente começar essa live de hoje, para a gente ver isso, assim, né? Será que a gente não foi ensinado, né, a nos comunicar de uma maneira, né, tanto com o esposo, nos filhos, no trabalho, a gente vê cada vez mais essa dificuldade, assim, de se fazer entender, de É. ter clareza naquilo que você está falando, né? Por que existe tanta falha na comunicação, assim, nos relacionamentos em geral, assim? Eu acho que assim, você sabe que eu estudo bastante a comunicação não violenta e a gente percebe, o autor da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele diz assim que nós temos uma comunicação assim muito primitiva, né? A Hum. nossa linguagem, a nossa vida evoluiu muito, mas a comunicação não evoluiu. Então nós temos uma comunicação do homem das cavernas, né? Que não tinha nenhuma sensibilidade, não tinha nada, era uma coisa muito dura, muito agressiva, né? Era próprio do homem da caverna ser muito agressivo e falar, sei lá como é que era a língua deles, mas assim. Então, nós não falamos o que nós estamos sentindo, nós não falamos o que nós necessitamos, nós acusamos, nós julgamos. Então, assim, quando você tem uma linguagem agressiva, ou quando você julga uma pessoa, a reação da pessoa, assim, a volta da pessoa que é uma reação agressiva. Se você chega para o filho e fala assim, eu já não falei que era para arrumar tudo isso aqui, o que você está esperando, que não sei o quê. O que você vai esperar que o filho fale? Ah, mamãe, me desculpe, nós queríamos que você ficasse contente com a gente. Não, ele vai falar, ah, não, vai gritar também. Então, a gente tem que aprender sim. Nós temos que aprender sim a nos comunicar melhor. Porque tem pessoas que falam assim, eu falo uma coisa, o outro entende outra, do que ele Uhum. entende, ele responde outra, que eu entendo outra e respondo outra coisa. Quer dizer, então fica a conversa de surdo mudo, né? Então, a Sim. gente precisa mudar sim. E eu acho, por exemplo, o conhecimento da comunicação não violenta, para mim, me ajudou muito. Muito, Uhum. muitíssimo. Porque quando eu me descobri, falei assim, nossa, eu sou violenta na minha fala. Eu não sou uma pessoa agressiva, nada disso, mas eu me percebi violenta, principalmente com o Uhum. marido, né? Com assim, com falas muito de julgamento, de ataque, de às vezes até de ironia, né? Que a pessoa, quando Uhum. recebe isso, a pessoa reage muito mal. Então, nós Uhum. precisamos aprender sim. Eu vejo em todo acompanhamento que eu faço de casais que vira, mexe, um cai na comunicação. O problema é a Sim, comunicação. Não é que um não sim, gosta do outro, não é que a família de um. Não, é a comunicação. Então a gente precisa sim. aprender sim. Eu acho que sim. Já faz 2 anos que eu estou treinando isso, porque quando eu conheci esses. Porque é uma técnica, né? A comunicação não violenta é uma técnica, não tem nada de dogma, não tem nada de espiritual, nada disso. É uma técnica. Então, você precisa conhecer e praticar. Se você não pratica, pode ser uma teoria muito interessante, mas se você não e é difícil praticar, porque é mais difícil a gente mudar um hábito do que a gente adquirir um hábito novo. Porque um hábito Uhum. arraigado, você tem uma comunicação, se você tem uma comunicação violenta já arraigada dentro de você, que é automático. Tem muitas mães que me falam assim: ah, eu não consigo, quando eu vi, eu já gritei com meu filho, quando eu vi, eu já fiz, já aconteceu, né? Então, mudar isso Sim. precisa, assim, um processo de conscientização, uma determinação bem determinada, né? Como diz a Santa Teresa, para você poder mudar, né? Mas é possível, e eu percebo na minha comunicação que eu mudei bastante. E eu percebo por quê? Por conta do outro, do marido. Uhum.
Mas quando eu achava que ele era violento, e eu me percebi mais violenta do que ele, entendeu? Então Uhum. foi assim, a virada do jogo, né? O divisor de águas na minha vida. Então eu quero passar isso Uhum. para todo mundo. Sim. Isso é bem interessante, né? E eu acho que uma outra coisa que entra, eu estava até recebendo algumas perguntas ali, eu coloquei uma caixinha de perguntas É. e para falarem assim, né, de 0 a 10, como é que você considera, né, a tua comunicação, se você se faz entender, né? E aí alguns falaram sobre a questão até do temperamento, né? Uhum. E, e isso também influencia, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que é mais quente, né? Um temperamento mais quente, ela tem uma dificuldade imensa de esperar o momento certo de falar as coisas, Sim, por exemplo, né? claro, Eu até claro. me deparei outro dia aqui, não foi com meu esposo, mas uma situação com a minha filha mais velha, que eu precisava chamar a atenção dela por algo que ela fez, só que eu não podia fazer na hora, porque ela estava tendo aula ali, que agora está tendo essas aulas EAD, e eu precisei daí esperar passar todo o almoço, porque eu também não ia puxar o assunto na hora do almoço, e eu tava com aquele negócio borbulhando aqui dentro de mim. Eu falei, nossa, como que é difícil a gente Como é difícil. segurar, né? E ao É mesmo tempo, uma pessoa que é mais fria, enfim, né? O temperamento mais frio, tem tendência a guardar as coisas mais para si e não É, falar também. e não falar nada, Então né? tem Não pontos, fica né? borbulhando, mas fica lá guardado e fica apodrecendo lá dentro também, né? Sim, Então, no fundo, é isso. Quem fala muito rápido precisa tentar esperar um pouco para falar, quem não fala nada precisa se forçar a falar. Então, é difícil para qualquer temperamento. Não tem nenhum temperamento que tem facilidade para isso. sim, Porque quem é mais sim, quente, temperamentos mais quentes também, às vezes falam muito antes da hora, falam mais do que a boca, falam mais do que deve, e depois acabam se arrependendo, né? Então, é difícil, mas não é uma coisa assim desagradável, porque a cada passo que você dá, quando você consegue, por exemplo, responder de uma forma legal, assim, né, sem julgar, manifestando seus sentimentos, suas necessidades, tudo isso, a reação da outra pessoa é tão boa que aquele feedback te retroalimenta, sabe? Então você, puxa, sim, nossa, valeu a pena, valeu a pena. Então você fica com vontade de repetir aquela ação. E quando sim, você menos imagina, você já está com aquilo um pouco mais automatizado. E é impressionante que a pessoa com quem você vive junto, seu marido, seus filhos e tudo isso, as pessoas mudam a forma de se comunicar com você e de se comunicar entre elas também. Então, basta uma pessoa dentro de casa fazer um esforço de comunicação não violenta que você consegue que as outras pessoas também comecem, sem querer, porque tem sim. algumas dicas, né? Tem algumas dicas para que são boas para a gente não perder o rumo. Exatamente. É. E uma outra linha também é que a comunicação também não está só naquilo que a gente diz, Oh, né? lógico, Ela é. está também na nossa fisionomia, nossa cara, que diz muito, né? Se a gente Nossa, gostou, a gente não está com um espelho aqui na frente vendo a nossa cara, né? Mas a é, gente faz uma cara, é né? O nosso claro. jeito de se vestir também influencia o que eu estou comunicando para o meu esposo quando eu estou andando de pijama o dia inteiro dentro de casa, por exemplo, né? É verdade, é verdade. Então, e eu até fiz um post um tempo atrás no Instagram que eu falei, né, que costumo falar que uma cara amarrada desagrada mais do que uma casa bagunçada, É né? verdade, é verdade. Porque é isso, assim, né? E como é que a gente pode, Dorita, ter mais consciência disso no nosso dia a dia, né? Ter mais consciência de que a minha cara está dizendo, de que o meu silêncio está dizendo, de que o meu jeito de vestir está dizendo, né? Então, eu acho que a gente precisa se observar, né? Se observar. E tem, assim, uma dica bem concreta, que eu sempre dou essa dica para as pessoas. Por exemplo, que essa comunicação não verbal, às vezes a gente não tem tanto domínio, né? Ela é um pouco Sim, fruto do meu estado de espírito. Então, eu tenho, às vezes, que fazer um esforço para assim, não, eu vou botar a roupa toda preta, eu vou ficar de pijama. Mas fala assim, não, em respeito ao outro, eu vou me arrumar, vou passar um batonzinho, não sei o que. Não é porque eu estou com vontade, não é por nada disso. Mas o modo de falar,
a forma como você inicia uma frase, ela determina o final da frase. Então, se você começa uma frase dizendo você nunca faz o que eu peço, você não fez o que eu te falei, você nunca gosta de nada, você reclama de tudo, você, sempre é uma forma acusatória, né? Sempre é uma forma acusatória. Então, eu aconselho que todo mundo comece as frases com eu. Eu me sinto, eu pensei, eu entendo, eu acho, eu me aborreci com isso me aborreceu. Assim, pensando assim, Uhum. eu tô falando para as pessoas aquilo que está dentro de mim. E não estou Aquilo que eu tô acusando a pessoa sentindo. de nada. Então, isso Uhum. ajuda bastante, sabe? Eu, quando comecei o meu treinamento, com o meu trainee aqui em casa, que é o meu marido, eu comecei meu treinamento, eu comecei assim. Quando ele falava alguma coisa, eu me sentia atacada, sabe? Quando falava qualquer coisa assim, essa casa, não sei o quê, tá uma bagunça. Por exemplo, falar uma coisa que me ofendia profundamente, é falar assim, essa casa está uma bagunça. E eu olhava para casa, eu não achava que estava tanta bagunça assim. Era uma casa normal, quando tinha criança. Não é uma casa que fica igual uma página de revista, né, de decoração. Quando falava aquilo, me ofendia profundamente. Claro, você fica se sentindo magoada, que não está reconhecendo o seu esforço, não sei o quê. E hoje em dia eu vejo, a pessoa às vezes até pode falar. Então, por exemplo, se a pessoa fala para você, essa casa é uma bagunça, você fala assim, nossa, eu estou vendo que você está incomodado com alguma coisa aqui em casa, mas eu não estou conseguindo detectar muito bem o que, que é. O que está te incomodando tanto aqui? Entendeu? É Uhum. muito diferente de você falar assim, você também só reclama. É uma frase super violenta essa. Você só reclama. E eu não conheço uma mulher e um Porque homem que não... às vezes o outro também não está se comunicando bem, e aí Não, você contra-ataca, né? Você exatamente. contra-ataca aquela comunicação que não foi clara, e aí vira uma Exatamente. bagunça, né? Vira uma luta de É, boxe, entendeu? Vira uma luta de boxe para sim, ver quem dá o primeiro jab lá que vai derrubar o outro. É isso. Então as pessoas ficam sim. lutando. Às vezes eu fico até pensando assim, como é que os casais se entendem? Porque às vezes a comunicação é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que é difícil perceber como se entendem. É como se entendem. Então, a comunicação não violenta, ela tem 4 componentes. Não sei se vocês sabem, eu posso falar rapidamente de cada um. Pode, mas é claro. Porque esses componentes são fundamentais para você mudar a sua comunicação. E pensar assim, você não vai mudar de um dia para a noite, mas à medida que você vai treinando, você vai ficando mais consciente do que você não está fazendo bem. Entendeu? É a Uhum. única forma de você descobrir. Então, por exemplo, o primeiro componente da comunicação não violenta é você observar sem julgar, né? Você observa aquela situação, aquela pessoa, aquilo que está acontecendo, mas não faz um julgamento. Por exemplo, quer ver uma observação com o julgamento? Por exemplo, vamos imaginar que não numa situação de casa, vamos imaginar que estão numa reunião, num escritório, e a pessoa chega e fala assim para o outro que está ali na reunião: olha, eu acho que você não está gostando da reunião. Eu acho que você não está gostando da reunião. Eu acho que você está com vontade de ir embora dessa reunião. Isso é um julgamento. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Agora, você pode falar para a pessoa assim: eu estou sentindo que você está pouco confortável nessa reunião. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? É muito Uhum. diferente. A pessoa pode falar: olha, pode. Sabe o que acontece? A minha esposa vai dar a luz daqui a 5 minutos. Eu não consigo ficar nessa reunião, eu preciso sair. Às vezes pode ser uma coisa assim, entendeu? Sim. Então, se eu começo com eu estou sentindo que você não está confortável. Eu estou vendo que você está aborrecido. Então, o eu ajuda muito, 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 muito. Uhum. Então, é esse assim, observar sem julgar. Por exemplo, você vê o filho, entra no quarto, o quarto está de ponta cabeça. Então, o que você já faz? Você já faz um julgamento. Você não sabe que nós não temos ninguém para ajudar, e que eu estou sozinha, e que eu arrumo tudo, e você só bagunça, blá, blá, blá. É julgamento em cima de julgamento, né? Então, como é que eu poderia falar? Se eu entro num quarto que está uma bagunça e falo assim: eu estou vendo esse quarto de pernas para o ar. Não sei nem por onde começar aqui a arrumar. Como é que a gente vai começar a arrumar esse quarto aqui? Porque tem muita gente que confunde a comunicação não violenta com fala mansa. Ai, meu É amorzinho, verdade, será que verdade. você poderia? Você faz esse favor para a mamãe? Não é esse tipo de conversa. Você pode falar Exato. coisas muito duras. Você pode.
pode dar bronca, pode cobrar, pode exigir, tudo isso, só que com uma forma que a pessoa entenda o que você está falando. É simplesmente Uhum. isso. Eu sempre comparo, assim, imagine que a gente fosse morar assim na Lituânia, da noite para o dia. Da noite para o dia você morar na Lituânia. Você chega lá, você não fala nada, não sei nem como é que chama a língua na Lituânia. Lituanês, não sei. Você vai lá na Lituânia, todo mundo falando aquela língua, você não fala nada. Imagina se você ficar assim, não, eu não vou aprender essa língua, é muito chata, essa língua é muito difícil, eu não vou aprender. O que vai acontecer com você? Você vai se isolar, porque você não vai Uhum. conseguir se comunicar com ninguém. Então, com a comunicação não violenta, é como se fosse uma nova língua. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender treinando, ensaiando, pensando. Ultimamente, é impressionante, eu só falo sobre esse assunto. Todo mundo quer saber sobre esse assunto. Porque é verdade, porque é a raiz da maioria dos conflitos. Então, essa assim, é a Uhum. o primeiro exercício que a gente deveria fazer é isso, pensar nas minhas falas, se eu estou julgando ou se eu estou fazendo observação de um dado, de um fato. É o fato, por Uhum. exemplo, é fato. Por exemplo, seu filho senta na mesa e não come nada. Como é que você falaria? Vamos ver, como que você falaria? Seu filho está sentado na mesa, já maiorzinho, não sei que idade tem seus filhos mesmo? 7 e 3. 7 e 3. Então, de 7. Você não come nada. Como é a nossa reação automática, não aquela já pensada, assim, refletida? Qual é a nossa reação automática quando o filho fica olhando, enrolando e não come nada? O que a gente faz com o filho normalmente? Não é? A gente a gente fica pensando porque o que sai de automático não é muito bonito, o que a gente fala automaticamente. Filho, você não vai comer nada. Fora quando a gente começa, você não sabe que tem gente que não tem o que comer. Nessa pandemia, tem Exato. tanta O que eu gente pensei. que está sem emprego, que está sem dinheiro, que tem que estar lutando por uma cesta básica. E você com essa comida aí Alguém, fresquinha. Hã? alguém falou, come tudo, senão não tem sobremesa. Alguém colocou no comentário. É isso mesmo. Então, assim, o jeito que a gente fala, leva o filho a comer? Não. Pode ser até que ele coma porque tem medo da bronca e tudo isso. Mas a gente tem que procurar uma forma de falar. Então, começa com eu, que você vai ver que dá certo. Fala, filho, eu estou vendo esse prato cheio de comida. O que aconteceu? Você perdeu a fome? Você está se sentindo mal? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Então, assim, o que ele pode falar assim, não, eu não gosto dessa comida, eu não quero comer. E você pode continuar a conversa assim, né? Então, isso é assim, isso é treino. Treino, 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 treino. Sim, E sim, principalmente agora, na quarentena, as mães estão exaustas, esbaforidas, estressadas, frustradas, sim. cansadas, tudo, todos os ados que você pode imaginar. Então, é lógico que é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. E é Sim. muito, assim, muito legítimo. Eu falo para as mães, fique tranquila, é muito legítimo. Está muito acumulado todo o trabalho, todas as tarefas em cima das mães. Então, se não conseguir muita coisa, não se incomode, não. Vai tentando aos pouquinhos, né? Então, assim, tentar isso, observar sem julgar. Depois, a segunda coisa é expressar os seus sentimentos. Nós, mulheres, por exemplo, não temos esse hábito de expressar o que nós estamos sentindo. A gente não sei por que nós não falamos isso. Principalmente as mulheres. Os homens também não falam muito, mas mas de vez em quando eles falam. Agora nós não falamos. Não falamos. Estou cansada. Hoje não sei, estou aborrecida, tô nervosa, não sei o que a gente não fala. A gente fala, Uhum. por exemplo, no limite, né? Às vezes por filho assim, não fala comigo que hoje eu tô Exato. nervosa, tá? Não fala comigo, pô, sai daqui hoje que eu não quero ouvir sua voz, que não Quando sei o não quê. tem mais conversa, né? Daí a Exatamente, gente quando você já está stop. no total limite, Sim. né? Então, por exemplo, a gente só fala que está com alguma dor, com alguma coisa assim, de doença mesmo, quando também está no limite. A mãe fala que está com dor de cabeça, quando a dor de cabeça ela já tomou todo tipo de analgésico e nada resolveu. Daí ela despeja em cima dos filhos. Então, nós temos que expressar o que nós sentimos de positivo, de negativo, sabe? Sem medo de ser feliz, expressar. Depois, o terceiro componente é manifestar as nossas necessidades, que isso aí é pior ainda. Mãe não fala o que necessita. A mãe está Uhum. o tempo inteiro focada nas necessidades dos filhos, do marido, da casa, do trabalho, mas
a sua necessidade, ela acha que ela se sente culpada. Se a mãe falar assim, nossa, eu estava precisando tanto tomar um café com minhas amigas, não quer dizer nem que você vai, entendeu? Mas você pode manifestar isso. Eu tava, nossa, agora está um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tá. Mas tudo bem, às vezes bater um papo com as amigas, às vezes fazer alguma coisa. Olha, eu estava com uma necessidade de ficar sozinha um pouco. Fala pro marido, preciso ficar um pouquinho sozinha. Os barulhos de criança, assim, eu estou ficando surda. Eu preciso um pouquinho de silêncio. Você não quer quebrar essa para mim? Não, fica aí um pouquinho com eles. Eu vou lá no quarto, vou ler um livro, vou escutar uma musiquinha. Por que a gente não faz E isso? Por que a gente deixa isso chegar é no bem limite? interessante, Dorita, porque eu vejo aqui que o meu esposo ele é mais quieto. Se deixasse a quarentena para ele é uma maravilha, não precisa sair de casa, assim, é perfeito para ele. Ao contrário de mim, eu tenho É, necessidade de sair, de pegar um ar puro, de ver pessoas andando, né? E aí, um então, tempo atrás, a gente vai se conhecendo, né, ao longo do tempo e tal. Mas um tempo atrás, às vezes eu passava assim o final de semana criando uma expectativa de que ele fosse convidar para a gente ir em algum lugar, né? é, E aí era uma frustração só, porque não vinha, ele não tem necessidade, assim, né? ele E não aí foi quando eu descobre que percebi você. que eu tinha que expressar. Nossa, tava precisando dar Sim, uma volta, arejar e tal. Pronto, ele topava, tava tudo bem, se era combinado, assim, a gente ia. E pronto, resolvia, né? Mas é, falar, né? e você sabe que resolve até quando você não consegue fazer, sabe? Por exemplo, agora É, na quarentena, que às vezes a gente não pode fazer algumas coisas, mas você precisa, os seus filhos precisam ouvir que a mãe não é um robô. A mãe é uma pessoa que tem sentimentos, tem necessidades, é uma pessoa humana. Nós somos um modelo de pessoa humana para os nossos filhos. Então, quando a gente fala assim, nossa, estou com uma saudade da minha mãe, estou com uma saudade dos meus netinhos, estou com, ai, que vontade que eu não vou encontrar, mas eu estou. Né? Não estou sim. pedindo para ninguém resolver esse problema, mas é para a gente se acostumar a falar isso. Estou com necessidade. E daí você fica. É muito interessante isso da necessidade, que quando você manifesta a sua necessidade, você fica mais compassiva com a necessidade do outro. Eu percebo que hoje em dia eu sou muito mais compassiva com meu marido, com as necessidades dele. Por exemplo, domingo nós vamos voltar para a fazenda, que o médico autorizou, então nós vamos voltar para a fazenda. E eu estou feliz Uhum. por ele, porque lá ele tem muito mais coisa para fazer, lá ele tem trabalho para fazer, ele gosta, ele é muito do campo e tudo isso. Eu estou feliz por ele, eu estou muito feliz de poder voltar para a fazenda porque por ele. Então, o que vai Uhum. acontecendo? Eu também, quando eu estava na fazenda e não estava me sentindo bem, que eu falei para ele assim, olha, acho que a gente precisa voltar para São Paulo, porque eu tô com uma tosse meio esquisita, assim, é melhor eu ir no médico e tal. Imediatamente, nós levantamos da mesa do café e voltamos para São Paulo. Então, assim, ele Uhum. atendeu a necessidade que eu manifestei, e eu agora aqui, quando já fiquei melhor, eu quero atender a necessidade dele. Então, isso vai fazendo que o casal vai se entendendo. Senão a gente fica só Uhum. se agredindo, né? E por último, a quarto componente da comunicação não violenta é aprender a fazer pedidos. Pedir não só coisas, lógico, eu quero um vestido, uma roupa, não é isso. Mas pedir coisas, pedir. Olha, você pode fazer. Ontem, por exemplo, eu torci meu pé. Como é que diz? Nossa, Como é que é? Tragédia pouca bobagem, né? Eu torci meu pé no banho, imagina só. E meu pé ficou inchado, menina. desse, uma bola, assim. Bom, eu já tô meio capenga com essa pneumonia, ainda torci o pé. Então, mas o que eu falei? Falei, olha, pro meu marido, você vai ter que trazer meu jantar aqui em cima, porque eu não dou conta de descer a escada. Olha, mas ele Sim. foi tão bonitinho, veio na cozinha, ele fez a sopa, ele pôs um macarrãozinho na sopa, ele fez uma bandeja, ele levou. Quer dizer, eu pedindo, ele teve a oportunidade de se sentir útil, de sentir, sabe, sentir uma pessoa boa, né? E às vezes Uhum. a gente como mulher, às vezes não dá essa oportunidade para as pessoas e fica reclamando, né? Fica reclamando. Então, essas quatro componentes parecem são quatro coisinhas tão simples, né? Mas na hora da gente pôr em prática, a coisa pega. Então, assim, nós Sim. temos que, como se tivesse, se a gente puser um gravador e começar a se escutar, eu acho que muita coisa muda, muita coisa muda. Eu acredito muito nisso e acho que tem feito muito bem para muita gente a consciência dessa comunicação. Tem uma pessoa É, que escreveu um monte de coisa aqui, mas eu não consigo eu ler. vi.
Os comentários vão, né? Mas eu vi que alguém comentou, não consegui ler inteiro também, mas que eu lembrei dessa questão, assim, né? De que, o meu esposo não, não corresponde, assim, não dá atenção e tal. Só que eu penso que esse exemplo que você deu aí, né, desse cuidado ali com o teu esposo, que teve contigo e tal, não é uma coisa que você consegue da noite pro dia, né? Não, Porque não. se às vezes você já tá num relacionamento, teu relacionamento já tá numa coisa assim de que não se entende, de que, né, o tempo inteiro um alterando a voz, o outro querendo ter razão, né? Aos poucos ou essa comunicação que não é ideal, ou então a falta de comunicação, né? Vai Você, fazendo com que o casal perca a admiração um pelo outro, né? é E isso verdade. vai causando esse esfriamento, assim, do casal, né? Poxa, quando você perde a admiração pelo outro, Eu é acho um caminho complicado, né? é um caminho quase sem volta, sabe? Quase sem volta. Então, eu acho que assim, a gente tem que partir muito assim, não do da mesma forma que a gente tem que usar o eu no começo da frase, a gente tem que esquecer do eu durante a nossa vida. Nós não podemos pensar só no que sabe? Porque o que ele tem que fazer para mim, o que o outro tem que falar para mim, o que o outro não sei o que, não. Não podemos pensar isso que a gente enlouquece. Porque, na Uhum. verdade, as pessoas, cada um está muito preocupado com as suas coisas mesmo, né? Então, Sim, existem relacionamentos que estão doentes, né? Relacionamentos, sim, casamentos que estão doentes, doentes, onde não há comunicação, como você falou, não há comunicação, não é que a comunicação é violenta, não há. Agora, a falta de comunicação também é uma violência muito grande, né? Pessoa casada que se sente muito sozinha ou sozinho, porque não consegue se comunicar, não consegue se entender, ou se não desistiram. Tiveram tantos atritos que acabaram sim, desistindo, né? Então, assim, e às exato. vezes a gente olha um casal que é super parceiro, que é super. Puxa, assim que eu queria meu marido. A gente tem que parar de sonhar, entendeu? O nosso marido é aquele Sim, que a gente tem. E a é. gente mesmo que escolheu, né? A gente mesmo que escolheu. Então, é tratar de tentar afinar, né? E reparar também, reparar é como se fosse uma louça quebrada, às vezes, o relacionamento, mas a gente pode dar uma emendada naquilo lá e aquilo ainda continua valendo muito. Então, assim, eu acho que pelo menos uma pessoa do casal, ou o marido ou a mulher, tem que ser o corajoso que fala: eu vou começar, eu Sim. vou observar mais. Então, assim, pedir mais para Deus, pedir mais graça de Deus, que Deus dá, e começar. Mas não esperar um resultado imediato, porque não é imediato, não é imediato. Sim. Mas porque até se tornar um novo hábito de falar, demora um certo tempo. Mas também não demora a vida inteira, gente. Eu estou treinando isso há 2 anos. 2 anos não é nada. Em 47, o que é 2 anos? Nada. Então, esses 2 anos foram valiosíssimos na minha vida, valiosíssimos, porque a gente, principalmente os casais já mais tempo casados, não digo mais velhos, mas mais tempo casados, a tendência é uma acomodação. É uma Uhum. acomodação, então cada um na sua. Então, na verdade, são duas pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas não são um casal. Não são um casal. Então, aquilo também vai ficando assim, um banho-maria, uma coisa morna, né? Então, não é Uhum. isso que a gente quer também. A gente quer que haja vibração, que haja gosto pelas coisas dos outros, né? Um do outro. E a gente precisa sair da gente mesmo para isso. Não dá para você ficar no seu egoísminho e achar que tudo vai. Alguém Exato. está dizendo aí que é uma construção. Exatamente isso. É uma construção. E dia a dia. Você Sim. põe outro tijolinho, né? E quando você vê, você construiu uma catedral, mas na hora que você está construindo, você está fazendo uma parede lá, você não está vendo nem o que está acontecendo, né? É. E tem essa realidade, né, que, por exemplo, um casal que está aí com filhos pequenos, né, eu vejo que é um grande ponto, assim, que pega na vida do casal quando não está preparado, quando já não tem ali uma comunicação muito bem desenvolvida, assim, porque daí tem criança, tem o filho envolvido, é a emoção envolvida, daí um começa a cobrar do outro, né? É Começa a verdade. cobrar porque ele não me ajuda, porque, né, eu tô aqui o dia inteiro e fica aquela cobrança, né? Como fugir disso, né? Essas etapas aí com certeza são etapas que vão ajudar
É, Só que é um dia a dia, né? No dia a dia, assim. exatamente, são mais difíceis. Eu acho que aí a gente precisa aprender realmente a pedir. Eu tenho falado muito, eu tenho gravado podcasts, tenho feito vídeos falando sobre isso. Nós, Pedir mulheres, diferente de cobrar, né, Dorita? temos que pedir. Uma coisa é pedir, outra coisa é exigir e cobrar, entendeu? Uhum. Pedir, Sim. eu preciso que você faça isso para mim. E depois, assim, tem uma combinação, tem assim, um trato com o marido, dizer que é o seguinte: o marido não é ajudante da mulher. Não é a mulher que é responsável e o marido é muito bonzinho e ajuda. Não é. Ele é corresponsável, ele é coeducador. Ele é tão educador quanto a mulher. Se ele tem um trabalho que não permite ele estar tanto tempo com o filho, não quer dizer que quando ele está no trabalho dele, ele também não está educando os filhos. Ele também pode até Uhum. não estar com a cabeça lá e fazendo as coisas, mas ele é coeducador. Então, eu acho que essa conversa entre os dois é muito importante, porque também, às vezes, a mulher abarca tudo dos filhos, a mulher é aquela galinha choca, né, que acha que tudo tem que ser a partir dela, e o marido acaba se acomodando. Então, tem Sim, que sim. pedir, tem que pedir. E, às vezes nós, mulheres, somos muito orgulhosas, sabe? Então, a gente só quer que ele se ofereça, que adivinhe que a gente precisa. Mas não, Exato. não que a gente peça, olha, por favor, hoje é por sua conta, o banho é por sua conta. Estou no limite das minhas forças hoje. O banho hoje é por sua conta. Não sei se ele vai gostar ou deixar de gostar, vai deixar o banheiro todo molhado, tá tudo bem. Mas é isso aí, nós precisamos aprender a pedir. Você sabe que uma vez eu fui dar uma palestra para um grupo de pessoas que são funcionárias de casa, empregadas e tal. E quando eu falei dessa coisa das pessoas, de manifestar as necessidades, foi a coisa que mais chamou a atenção, porque elas falaram assim: nunca pensei que eu pudesse fazer isso na vida, manifestar que eu tinha necessidade de alguma coisa. Eu falei, mas você não tem necessidade? Falei, claro que eu tenho, mas eu me sentia mal. Imagina se eu vou falar para alguém que eu tenho necessidade disso. Pois é, mas a gente tem necessidades e a gente precisa falar. E se a gente não fala, depois a gente sofre com isso, né? E a gente não pode imaginar que homem e mulher são tão diferentes, pensam tão diferentes, Sim. têm uma visão tão diferente da vida, da casa, dos filhos, da educação, da família, da política, do mundo, muito diferentes. Então, se a gente quiser que o marido adivinhe tudo que a gente está pensando, é impossível. Ele não tem cabeça de Sim. mulher. E nós também não temos cabeça de homem. Os homens têm Uhum. um pensamento global. Eles olham assim, você vê que quando é conversa de homem, eles resolvem o problema da humanidade, né? Do mundo, a política mundial, não sei o quê, tá, tá, tá. A mulher são das coisinhas pequenas, né? Ai, do meu filho, que foi, que não foi, que fez, que comeu, que não sei o quê, que trocou fralda, que não sei o que lá. Então, a perspectiva de cada um é muito diferente, muito diferente. Então, se o homem não manifesta o que ele precisa, e se a gente não manifesta, a gente nunca vai se entender. Homem, por Sim. exemplo, tem maior dificuldade, por exemplo, a maioria, seja do temperamento que for. Quando o homem está lendo o jornal, a coisa que o homem mais detesta é mulher do lado lendo o jornal e comentando. Cada notícia. Mas Que é o que a eu, gente faz, né? é o que a gente faz. Eu me lembro uma vez que teve aquele rapaz que jogou a criança pela janela, não sei o quê, e nós estávamos lendo o jornal ali, e eu falei, nossa, que absurdo. Eu falei, o que que é? Ele perguntou, mas o que que é absurdo? Mas como é que o cara joga? Isso aí não é problema meu. Ele falou assim, isso não é problema meu, você vai ficar... Eu falei assim, mas que homem sensível! Como que você é? Depois que eu olho, passado o tempo, eu falei assim, que bobeira discutir sobre isso, né? Porque homem não fica detido nessas coisas. Nós somos muito mais sentimento, muito mais emoções, muito mais envolventes, né? Então, eles são diferentes, né? Não são como a gente. E graças a Sim. Deus, né? Que a gente se complementa, Sim. né? É isso aí, a gente se complementa. E essa questão da necessidade, Dorita, eu acho que entra também a questão assim de eu vejo muitas mulheres assim reclamando, né? Ah, porque o meu esposo não dá carinho, ele não fala eu te amo, ele não fala, né? Que às vezes, lógico, tem mulher que precisa mais disso, tem mulheres que precisam menos, mas expressar esse tipo de necessidade também entra aí, né? Entra Certo? assim. Ou E a mulher tem uma necessidade, não sei se você já ouviu falar sobre as necessidades daquele livro His Needs, Her Needs, que é do acho William que alguém Burroughs. colocou no comentário aqui esse livro. Então, eu também Eu vi antes eu já fiz passando. um estudo grande sobre essas necessidades, eu gosto demais. Eu tenho até no meu Instagram, tenho
uns vídeos sobre isso. E assim, isso é fato. Ele fez uma pesquisa e assim, a mulher tem a maior necessidade emocional da mulher casada é o afeto. É se sentir amada, é o afeto, é o carinho, é a atenção, é o beijinho. E a maior necessidade do homem casado é a relação sexual. Então, o que que Uhum, acontece? A mulher é meio descansada para a questão do sexo, muitas vezes sempre está cansada, dor de cabeça, não sei o que assim. E o homem também, para o afeto, também é meio desentendido. Tem homens que são um pouco mais afetivos. Agora, quando a gente uhum, descobre que uma necessidade complementa a outra, quer dizer, se o homem é afetivo com a mulher, ele vai ter a mulher, a parceira sexual que ele precisa, né? E uhum, vice-versa. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Se a gente quer afeto, então a gente também tem que manifestar o nosso afeto do modo que o homem entenda. E o homem entende o uhum, afeto muito mais através do sexo do que a mulher. O sexo para a mulher é algo muito mais, tem muito mais envolvimento emocional, estado de espírito, uhum. circunstância, situação, do que o homem. O homem é mais carnal. Mas isso não quer dizer que ele é um brutamontes, nem nada disso. Ele é homem. Né? Então, Uhum. quando a gente compreende as diferenças entre homem e mulher, fica mais fácil a gente se entender. Porque senão a gente fica querendo um homem amulherado, né? Um homem que seja como se fosse a sua Sim. melhor amiga, né? Ah, você tá linda, que maravilha! O homem não é assim, né? O homem não é Sim. assim. E então a gente tem que aprender a fazer, a gente tem que ensinar. Eu ensinei o meu marido que eu gosto muito de sonho de valsa. Ele sabe que é o meu bombom preferido. Eu não fico comendo, nem compro, porque se eu compro, eu como. Mas ele já sabe. Então, assim, quando ele pisa na bola, alguma coisa assim, quando ele chega à noite, ele chega com o sonho de valsa. Então, eu já sei. E o sonho de valsa ele compra no Farol, e vem mole, não tem problema. Mas aquilo lá é um sinal, é um sinal. Desculpa, foi mal, pisei na bola. Você não precisa falar Sim. nada. Às vezes aparece um sonho de valsa do lado da minha mesa, assim, do escritorinho que eu tenho aqui. Então, a gente tem que ir descobrindo, né? Descobrindo formas que às vezes é difícil para a pessoa pedir desculpa, é difícil para a pessoa manifestar afeto, mas a gente tem que facilitar, né? Facilitar as coisas para eles também. E uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Você quer seu marido mais afetivo, seja uma parceira sexual mais frequente, mais alegre, mais disposta, sabe? Eles precisam Uhum. disso. Eles precisam Porque disso. senão a gente entra num joguinho, né? Fica fazendo joguinho de se fazer de É, difícil e tal, né? exato, Isso atrapalha. também ele é super seco comigo, também não vou fazer, então, como você pune, às vezes você pune o seu marido por conta disso, né? Então, por isso que é uma doação grande, né? O sexo dentro do casamento é uma manifestação de amor muito profunda, muito grande, né? Querida por Deus. Então, não a gente está tão acostumado a ouvir falar de sexo de uma forma tão banalizada, tão baixa, né? Que então parece que é uma Sim, coisa descartável, que é uma coisa que não é necessária, não. É muito necessário dentro do casamento. É extremamente necessário. E pode ser uma coisa esforçada para a mulher em algum momento, com os filhos pequenos, amamentando, com o bebezinho. Pode ser, sim, muito esforçada. Mas é uma demonstração de amor muito grande também, né? Então, se a gente não tem esse espírito de sacrifício, sabe, de não fazer só o que me dá na telha, só o que eu estou com vontade, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. A gente fica só esperando que o outro faça pra gente, só esperando que faça. Não há casamento que resista. Não há, não há. Então, aí, como a sim. mesma coisa que eu digo para os homens, né? Não sei se tem algum homem ouvindo aí, mas as mulheres, elas precisam de afeto. Quer agradar a sua mulher? Dá um abraço. Mulher é louca por abraço. E a gente gosta mesmo de abraço. Dizem que mulher gosta tanto de abraço que mulher abraça cachorro, abraça gato, abraça criança, abraça filho, abraça tudo. E assim, um homem. Uma vez ensinei isso para uns rapazes mais moços, assim, falei, vocês não sabem, vocês têm a faca e o queijo na mão. Chega em casa, dá um abraço na sua mulher, se ela está na cozinha, dá um abraço por trás, dá um beijinho no pescoço. Você vai ver, fica na sua mão. E é verdade, então são alguns pequenos truquinhos, né? Que abrem porteiras enormes, Forte. né? É. Então, são anos de casados e muito estudo, muita experiência, mas assim, eu acho que, por isso que eu digo que é o meu maior currículo, os 47 anos de casado, porque são muitas idas e voltas, né?
Uhum. Muitas caídas e levantadas, e a gente percebe como é possível a gente sempre se levantar e a gente se levantar melhor do que a gente caiu, né? E o Sim. casamento tem isso, tem essa graça. E eu acho que eu percebo que é claramente que a segurança dos filhos está no amor dos pais. Quando eles percebem que os pais, eu não vou dizer que só que os pais se amam, que as pessoas vão entender que só os pais são sempre de beijinhos e abraços, mas não é nesse sentido. Quando os filhos percebem que os pais, eles lutam por se entender, por se reconciliar, por perdoar, por recomeçar, eles percebem isso. Eles passam a acreditar no casamento. Né? Não é Uhum. um casal que está sempre sorrindo, está tudo maravilhoso, porque isso não existe, só em filme e Sim. novela. Né? Então, a gente tem esses altos e baixos. Não tem importância que os filhos assistam as nossas, de vez em quando, né? Melhor na frente deles não brigar muito, mas que perceba que a gente às vezes não gosta de alguma coisa, mas que a gente cede, ou que a gente perdoa, que a gente passa por cima. Então, não tem outro caminho, não tem outro caminho. O caminho é por Sim. aí, mas é muito bom esse caminho, é muito bom. Você está sempre feliz porque quando você que toma a iniciativa de fazer pelo outro, você tá dominando a situação. Você não precisa ficar esperando que o outro faça por você, né? Se ele Sim. fizer, ótimo, mas se não fizer, você já fez a sua parte, né? É. Eu acho que a gente está muito acostumado, não sei, a nossa geração, que as coisas vêm muito fácil, né? E se a gente parar para pensar, né, as coisas que mais custam, né, são as que mais valem a pena, as que Sim, mais têm valor, né? lógico. E quando a gente entra num relacionamento, se a gente entra com essa cabeça de que é fácil, né, a gente vai se frustrar porque é isso, né? Você falou, acabou de falar, né? 47 anos de altos e baixos, Altos né? e baixos, O tempo inteiro conhecendo a pessoa, se conhecendo também, sim. amadurecendo, porque você vai mudando até. Eu até tinha pensado nessa questão do julgamento que você falou, né? Porque eu estava assistindo um vídeo outro dia que falava sobre essa questão do diálogo do casal e tal. E ele falou uma coisa interessante, assim, que um dos grandes inimigos do, da comunicação do casal é o preconceito, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas preconceito, né? Como é que eu vou É, ter preconceito né? Mas fez muito sentido, né? Porque ele falou assim, que é isso, assim, você nem ouve a pessoa, você já está julgando, você já deu um rótulo, você já sai cortando, porque você é, sempre faz assim, porque você não muda, é sempre a mesma história, você não deixa nem a pessoa falar, né? é E aí verdade. até ele falava citou uma citação do Chesterton, né, que ele falava que ele gostava mesmo era do alfaiate O dele, alfaiate né, dele. porque ele sempre estava tirando medidas novas, então não chegava no alfaiate lá e falava, vou fazer a roupa da mesma medida, né, porque pode crescer um pouco a barriga, pode, sei É, lá, né, pode é mudar. verdade. Então ele está sempre aberto a uma situação atual e a gente às vezes se fecha tanto no rótulo, a gente já criou um rótulo para o nosso cônjuge, Exatamente. né, É, e não dá assim, espaço para que a pessoa ele. começa a falar, você já fala, ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Uhum. Já sabe, né? Então, é outra circunstância, outra situação. Agora, por exemplo, o meu marido, ele adora jogar coisa fora, adora. Eu sou um pouco guardadeira de coisa, de caixa, de caixinha, de lacinho, guardando. E a minha casa, eu tive 3 filhos aqui, agora somos só nós dois, tem espaço para guardar um monte de tranqueira. E ele tá, o lugar onde ele vai, ele começa a fazer limpeza. Daí outro dia ele estava limpando, limpando, limpando. E eu falei, eu adoro quando você faz isso. Ele levou um susto, porque ele achou que ele estava me ofendendo muito jogando fora as minhas coisas, sabe? Eu falei, eu adoro, sabe por quê? Porque eu não consigo fazer. Uhum. Mas esse aqui também não. Ah, esse aqui não sei o quê. E você está desprendido disso. Bom, a partir desse dia, ele continua fazendo as limpezas, mas de 5 em 5 minutos ele vem. Isso aqui você quer que eu guarde? Isso aqui você quer que guardar? Isso aqui é importante para você? Isso aqui é... E algumas coisas eu falo que sim, outras que não. Mas assim, ele ficou muito contente de saber que o que ele está fazendo, ele está me agradando. Eu não estou chateada dele fazer isso. Eu falei, acho ótimo, acho ótimo. Ele Uhum. fica guardando um monte de coisa que não vai usar nunca. Então, você vê, o preconceito dele é que ele estava fazendo uma coisa e já estava esperando a hora que eu ia chiar, que eu ia reclamar.
Também, tudo você quer arrumar, porque eu poderia estar me sentindo, eu já me senti assim, vou dizer que eu já me senti assim. Aham. Quando ele faz a arrumação, é como se ele estivesse falando para mim, se eu não arrumo nessa casa, você não Uhum. arruma. Então, isso que eu entendia. Depois eu percebi que não. Não é assim, ele gosta de fazer isso. Ele gosta. Eu não gosto muito. Prefiro que ele faça, entendeu? Então, ótimo, que maravilha que ele faz. Claro que de vez em quando vai alguma coisa política que não era para ir, mas paciência também, né? Não é o fim do mundo. Então, assim, tem alguém falando assim, de rotulando aqui, ó. Meu marido me rotulou como teimosa, mas teimosa é quem teima comigo. Então, a gente sempre acha que o outro é mais teimoso, que o outro é mais turrão, né? A gente tem uma tendência a Sim. julgar o outro. E não quer dizer que não seja, sabe, gente? Isso que eu acho que não quer dizer que o outro que o outro é perfeito, que você está tudo errado. Não é isso. É que você tem que manifestar aquilo que você está observando e não fazer julgamento. Você não é juiz. Você não é juiz daquela situação. Até para qualquer julgamento que se faz, em termos de julgamento mesmo, assim, julgamento com advogado, juiz e tudo isso, é tão demorado, não é? Tem que vir o advogado de Uhum. defesa, advogado o promotor, e eu tenho os jurados, e tem o juiz, e tem não sei o Tem que que lá. analisar, né? Tem que analisar esse lado, esse lado. Como é que a gente vai Uhum. achar que a pessoa falou duas palavras? Eu já sei o que ele quer dizer, eu já sei que ele está me ofendendo, eu já sei que ele está querendo falar da minha família, eu já sei, eu já sei, eu já Uhum. sei. Porque nós somos super mulheres, por acaso, super homens? Não. Então, é uma falta de respeito isso que a gente assim institucionalizou, né? Então, nos Uhum. relacionamentos é muito comum as pessoas se agredirem muito, né? E é claro, tem horas que tem momentos que as pessoas não aguentam, né? Que aquilo vai ficando de tal forma, assim, uma agressão tão grande e que assim facilita que aconteça uma traição, um interesse por uma outra Sim, pessoa, né? Facilita. Esse livro, sim. His Needs, Her Needs, ele fala que é uma proteção contra a traição, né? Não me lembro em inglês como é que fala, como é que é escrito. Assim, para te livrar que o marido tenha uma fé, né? Uma coisa assim. Ou a mulher Uhum. tenha uma fé. Porque é isso, se um inferniza a vida do outro de tal maneira, e se aparece uma secretária, uma amiga, uma pessoa, um colega de corrida, ou sei lá o quê, que é simpática, que tem um papo gostoso, que não sei o que, é fácil a Sim. pessoa se encantar. É muito Uhum. fácil. Então, às vezes, a gente tem que cuidar um pouco, porque às vezes a gente é de uma chatice crônica, né? Sim. Que, assim Ah, como a gente cria o rótulo do esposo, ele também pode criar um da gente e pensar, meu, a minha mulher só reclama, né? A isso, minha exato. mulher é uma chata, só cobra. É esse o rótulo que ele fez, assim. Então ele não quer É, voltar para casa, ele fica se enrolando no trabalho e quanto mais tarde ele voltar para casa, melhor, né? exatamente, exatamente, porque ele fica tentando fugir, porque já sabe que vai, porque também é aquele preconceito, já sei que vou chegar lá, ela vai Exato. reclamar porque eu cheguei tão tarde, que eu tinha feito um soufflé e o soufflé baixou, também nunca mais eu vou fazer soufflé, você vai ver, agora você vai comer só jabá e jiló, porque eu não vou fazer comida. E daí começa um ataque de tudo quanto é lado. Então, é assim, no fundo, esses 47 anos, assim, para mim, assim, não foi sempre assim. Eu não vou dizer para você que foi sempre assim. Meus primeiros 25, 30 anos de casado, penei bastante. Penei bastante. Porque eu não entendia muitas coisas. Por que que era desse jeito, né? Eu não entendia muitas coisas. Aliás, foi uma das razões que eu fui estudar educação e relacionamento e tudo isso. Foi muito também pensando na minha própria família, na educação dos meus filhos. Eu me preocupava que... Eu tenho 3 filhos homens. Eu me Uhum. preocupava muito que os meus filhos fossem homens do século 21, 22, sabe? Que fossem homens diferentes daqueles modelos que eu via, né? Modelos assim muito Uhum. machistas, muito autoritários, né? Muito pouco afetivos com as mulheres, muito pouco delicados com as mulheres. Então, eu me preocupava que eles tivessem esse tipo de educação. E hoje eu vejo que valeu Uhum. muito a pena, sabe? Valeu muito a Uhum. pena. Porque lógico, eles têm lá, não são as doçuras em forma de gente, mas eles são bons maridos, são bons pais, bons Esporte. esposos, sabe? Se esforçam. E o meu marido também acabou mudando muito. Então, eu Uhum. posso dizer assim, de coração, que eu sou uma pessoa extremamente feliz no meu casamento. Muito Uhum. feliz, sabe? Muito, muito feliz.
Eu tenho prazer de estar com meu marido, tenho prazer de viajar com ele, para fazenda com ele. Eu tenho muito prazer, sabe? E eu digo que não foi sempre assim. Digo que não foi sempre assim e que hoje em dia eu fico muito feliz de ter construído isso. Então, eu aconselho mesmo as pessoas que não desistam, não desistam. Uhum. Vai ter momentos, por exemplo, você deve estar num momento, você está grávida, tem 2 filhos pequenos, tudo isso. Eu admiro até você, 9 horas da noite, fazendo live, não sei o quê. Eu sei que seu dia deve ser super corrido. Mas fala a verdade, Vanessa, não é verdade que quanto mais você faz, mais energia você ganha? É Quanto mais verdade. você está se doando para as pessoas, você tá oferecendo para as pessoas a oportunidade de Uhum. pensarem nos seus casamentos, nos seus filhos e tudo isso, aquilo alimenta você, né? Então, Verdade. quando a gente fica muito presa no que eu estou sofrendo, ninguém sabe como eu estou sofrendo, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe como é que é meu marido, ninguém sabe. A pessoa fica numa autopiedade e que ela só vai para o buraco. Só vai... Então, Sim. o remédio é assim, sair de si mesmo, entendeu? É assim, tudo que eu recebi na vida, que eu recebi tanta coisa gratuita, tudo que eu recebi, eu tenho que dar. Tenho que dar. Enquanto eu estou nessa vida, eu tenho que dar. E isso ocupa, isso dá sentido para a vida, né? E daí você não perturba a vida do seu marido também. Porque a mulher que não faz nada fica esperando tudo do marido. E o marido Sim. não pode dar tudo. E vice-versa, né? E vice-versa. O homem também, que às vezes só está pensando na sua própria vida, fica esperando tudo da mulher. E a mulher não pode dar tudo também, porque a gente é muito vulnerável, né? A gente não consegue mesmo. Então, é por aí. É por Muito aí, bom. né? O nosso tempo está quase acabando aqui, Nossa, é Dorita. mesmo. Deu 3 minutos. 3 minutos. Passa Aham. rápido, né? Passa Passa, muito rápido. passa muito Eu queria rápido. que você, para a gente finalizar, né, te agradecer imensamente aí pelo Imagina. teu tempo e esse bate-papo super agradável, assim, e eficaz, né? Mas que você, sei lá, às vezes tem alguma indicação de algum livro. Aí até alguém perguntou do seu livro, tem Eu algum tenho um livro seu? livro. Eu escrevi um livro que chama Comunicação na Família, que já esgotou, entendeu? Eu preciso reeditar esse Ah, livro. E é um livreto, na verdade, um livretinho pequenininho que eu falo sobre a comunicação não violenta, mas de uma forma muito prática, assim, uhum, sabe, uma coisa muito prática. É quase que uma transcrição de uma palestra que eu costumo dar, mas uhum, talvez eu possa editar. Eu estava até vendo, tem o próprio livro da comunicação não violenta, que é mais técnico. Esse outro aqui, acho que é o contrário, que esse aqui é Vivendo a Comunicação Não Violenta, uhum. que são os workshops que o Márcio Rosenberg fazia. Então, ele dá muitas ideias, sabe? Dá muitas ideias. Ah, E o último capítulo que fala sobre a espiritualidade, eu não é o que eu não é a minha linha, mas uhum, não elimina em nada aquilo que ele fala aqui, porque ele vai dando ideias, ele vai dando respostas e frases, as pessoas vão fazendo coisas práticas, entendeu? Então, uhum. eu acho bem interessante esse aqui que chama Vivendo a Comunicação Não Violenta, uma coisa prática. E o meu Sim, livro eu vou tentar editar, ou vou fazer um e-book, eu estou vendo aí, porque o pessoal tem pedido bastante. Talvez eu faça um sim. e-book para. Ah, Mas, ótimo. enfim, estou sempre falando desse assunto aí. Maravilha. Ó. A Cássia está falando a meia live completando 1 ano de casada. Nossa, que Ah, legal. 1 ano. bom! Que bom, boa sorte para você, boa sorte. Meus 47 cumprimento o seu 1 ano de casado. Que maravilha, que maravilha. Muito Muito bom bom, mesmo. Lolita. Muito obrigada, tá, Eu por agradeço, estar eu que aqui com a agradeço gente. a você, todos os seus seguidores aí. Obrigada pela oportunidade. E estou sempre às ordens, viu? Quando quiser, a gente bate mais um papo aí. Tá bom? Ótimo, maravilha. Então Tá tá bom, bom. Vanessa. Então, um Obrigada por beijo bem vocês grande aí. para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos. Tchau, Dorita. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Vocês também estavam aí ao vivo com a gente. Compartilhem essa live, né? Porque com certeza esse conteúdo pode ajudar aí outras pessoas, né? Mulheres, casais aí. Então compartilhem essa live aí e ajudem a chegar esse conteúdo em outras pessoas. Grande Isso aí. abração aí. Obrigada, viu, Vanessa? Um beijo para você, viu? Tchau. Um beijo. Tchau.